No livro de Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5. Nós vamos ler especificamente o versículo 7. Deuteronômio, capítulo 5. Diz assim a palavra de Deus: Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ler o verso 6 e 7. Eu deixo ler mais uma vez o 6 e o 7. Diz assim o texto: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, irmãos. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio e pela oportunidade que o Senhor nos concede como igreja do Senhor, podermos estudar, ouvir a Tua palavra, aprender do Senhor, cantar louvores ao Teu nome. Assim também como podemos ouvir a pregação da Tua palavra. Agora, Senhor, quando iniciaremos uma sequência de estudos nos 10 mandamentos, de pregação nos 10 mandamentos, pedimos ao Senhor que nos conceda a graça de termos a nossa mente e o nosso coração completamente subordinados aos Teus ensinamentos e possamos amar a Tua lei como o Senhor nos ensina na Tua palavra. Pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando nós começamos então a exposição dos 10 mandamentos, esse verso 7 do capítulo 5 de Deuteronômio é exatamente o primeiro mandamento. O breve catecismo, irmãos, ele descreve assim, né? Qual é o primeiro mandamento? Pergunta 45 do breve catecismo. Qual é o primeiro mandamento? O catecismo responde: não terás outros deuses além de mim ou diante de mim. A pergunta 46 do breve catecismo, então, é a seguinte: o que exige o primeiro mandamento? O primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, adorá-lo. E vem a pergunta 47, o que proíbe o primeiro mandamento? O primeiro mandamento proíbe o negar ou deixar de adorar ou glorificar ao verdadeiro Deus, como Deus e nosso Deus, e dar a qualquer outro a adoração e a glória que só a Ele é devida. Então, quando vem a pergunta 48, o que nos ensina especialmente as palavras, não é? As palavras além de mim ou diante de mim no primeiro mandamento. As palavras diante de mim ou além de mim no primeiro mandamento nos ensinam que Deus, que vê todas as coisas, toma conhecimento e muito se ofende do pecado de ter-se em seu lugar outro Deus. De ter em seu lugar outro Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Então a pergunta 46 vai ser o foco da nossa exposição hoje. E no próximo domingo, a pergunta 47 e 48. Mas a 46, nós vamos lidar com conhecer, reconhecer e adorar. São 3 aspectos que o catecismo nos ensina muito bem. O primeiro mandamento exige de nós o conhecer e reconhecer a Deus como o único Deus verdadeiro e nosso Deus, e como tal, como nós devemos adorá-lo, ou melhor, adorá-lo. Nesse sentido, então, o mandamento claramente ele tem 3 aspectos bem definidos. Veja, irmãos, o primeiro mandamento requer categoricamente de nós conhecer,
É reconhecer a Deus como único e verdadeiro Deus e nosso Deus e adorar e glorificá-lo de acordo com aquilo que nós conhecemos. E é um ponto importante porque você vai perceber, o conhecimento, ele vai preceder aqui o modo como nós adoramos, entende? Então, nós conhecemos, nós reconhecemos e adoramos. Jesus vai dizer à mulher samaritana, vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos. Certamente, o falso culto, a adoração falsa, ela repousa necessariamente na ignorância, não é? E isso aqui é um ponto importante para nós podermos pensar, irmãos, porque a primeira grande manifestação da falsa religião é a ignorância, ou o falso conhecimento, ou o falso ensinamento, que necessariamente produzirá um falso culto, uma falsa adoração. Quanto menos se conhece de Deus, menos se adora adequadamente. Então, 3 aspectos nós vamos trabalhar nessa manhã: conhecer, reconhecer e adorar. Primeiro, nós devemos conhecer a Deus, não é? No primeiro livro de crônica, das crônicas, irmãos, o livro que nós estamos lendo, no capítulo 28, Crônicas 28, verso 9, especificamente, né, você vai encontrar no texto uma declaração bem interessante. Primeiro livro de Crônicas 28, verso 9, diz assim o texto sagrado: Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o de coração íntegro e alma voluntária, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o e adora. Você conhece a Deus e o adora. Então perceba que o primeiro aspecto que o mandamento requer, quando ele diz, não terás outros deuses diante de mim, você imagina que eu preciso conhecer Deus verdadeiramente. O conhecimento é o fundamento de toda a religião, pois a religião, irmãos, requer um serviço racional. A mente do homem, ela deve ser clara e ela deve ser consciente das coisas que ele sabe, aprende e entende. Por isso, esse mandamento requer que aqueles que pertencem ao Senhor, conheçam o Senhor. Então, a primeira grande questão que nós temos de conhecer sobre ele, que Deus é, ou que Deus existe. Interessante porque, entenda, esse é um ponto importante, não apenas que há um Deus, mas que o Deus de Israel é um único e verdadeiro Deus. Esse é um ponto importante. Não que o nosso Deus é um Deus, não é esse o ponto que você tem de conhecer, mas conhecer sabendo que somente Ele é Deus, e não há outro Deus igual a Ele. Esse ponto é fundamental no princípio do mandamento. Além de saber que Ele existe, Ele é, não é? Deus é, e por isso Ele é imutável, eterno, eu tenho de saber da sua natureza. Isto é, o que Deus é. Eu preciso saber na sua abrangência, eu preciso saber adequadamente que Deus, Ele é aquele que se deu a conhecer e a sua natureza foi revelada aos homens. Pense nisso, irmãos. O que é que eu tenho de conhecer? João 17,3 vai dizer, não é? Esta é a vida eterna, que vocês conheçam a Ele, o único e verdadeiro Deus. Que vocês conheçam a Deus, o único e verdadeiro Deus, e ao seu Filho a quem Ele enviou. Esse é o conhecimento. Veja, esta é a vida eterna de João, de Jesus Cristo, na oração sacerdotal, narrada por João. Que vocês possam conhecer o único e verdadeiro Deus. Conhecer, irmãos, a unidade da sua essência. Como lá em Deuteronômio 6,4 diz, ouve Israel, o teu Deus é o único
é o único Senhor. Há um único Deus, não existem três deuses. Mas ao mesmo tempo nós aprendemos que Ele é triuno. Eu preciso conhecer que esse Deus é triuno. Não existem três deuses, existe um único e verdadeiro Deus que subsiste em três pessoas. É interessante que o credo de Atanásio vai começar dizendo exatamente assim, que para que você possa ser salvo, você tem de crer na verdade universal revelada, e a verdade é essa, que há um só Deus que subsiste em três pessoas. Você entende? Quando você diz assim, eu preciso crer em Cristo para ser salvo, isso é verdade, isso é inequívoco, mas se você não conhece a Trindade, se você não entende o que é a Trindade, você não conhece a pessoa de Cristo. Ouve, Israel, só há um único Deus. E esse Deus subsiste em três pessoas. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso saber sobre ele. Eu preciso conhecer os seus atributos. Como ele se revela na sua palavra. Que ele é infinito. Que ele é eterno. Que ele é imutável. Eu preciso conhecer suas obras. Obras da criação. Obras da providência. Obras da redenção. Eu preciso conhecer. Você entende que isso vai desembocar diretamente no modo como eu vou adorá-lo. Não terás outros deuses diante de mim. Dessa forma, então, podemos de maneira muito clara entender para onde e para que fim o Senhor estabelece esse conhecimento. E ao mesmo tempo, como eu posso alcançar esse objetivo? Daí está implícito que é requerido de nós estudo diligente, observação da palavra de Deus e das obras de Deus e os meios que nos levam a esse conhecimento. Alguém diz assim, é muito estranho, os jovens gostam muito de ler, de estudar, os crentes presbiterianos, os reformados, mas você entende como isso é estranho? Quando o conhecimento leva apenas ao debate e não ao culto, e não à adoração, e não ao serviço. E não a um modo como eu devo viver. Eu preciso conhecê-lo. Mas não basta conhecê-lo. O catecismo diz, eu preciso reconhecê-lo. E é interessante isso, porque não apenas saber que ele é Deus e só ele é Deus, e não apenas saber que ele é triuno e só ele é triuno e não há outro Deus triuno, é requerido também, irmãos, que nós reconheçamos a ele. No texto de Deuteronômio 26, verso 17, por favor, abra sua Bíblia comigo. Deuteronômio 26, verso 17, diz assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 26, verso 17. Diz assim o texto sagrado. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos, e guardarás os seus estatutos, e os seus mandamentos, e os seus juízos, e darás ouvidos à sua voz. Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus, e que andarás nos seus caminhos. E o verso seguinte, o Senhor hoje te fez dizer que ele será por povo seu, próprio, como te disse, e que guardarás todos os seus mandamentos. Você percebe? Agora nós nos comprometemos com ele. Nós reconhecemos ele.
esse reconhecimento pressupõe, irmãos, algumas coisas importantes que o Catecismo Maior vai destrinchar para nós. Primeiro, uma firme crença, ou uma fé firme, sem hesitação, de que Deus é, e que aquilo que Ele é porque foi revelado em suas palavras, em sua palavra e em suas obras. A firme crença de que, sem nenhuma hesitação, de que aquilo que é revelado na sua palavra sobre Ele, revela exatamente como Ele é. Porque esse é o fim do conhecimento de Deus. É conhecer acerca dele, aquilo que foi revelado, e assim então crer naquilo que foi dito. Não apenas saber o que Ele é e o que Ele faz, mas crer naquilo que Ele é e naquilo que Ele faz. Existe um único Deus. Deus é Espírito. E que existem 3 pessoas na divindade. E o mesmo em substância, igual em poder e glória. Eu creio exatamente como a Escritura diz. Eu creio firmemente, eu reconheço na palavra a verdade de Deus. E tudo que Ele diz, tudo que ela diz é verdade. Mas ainda, uma escolha de todo o coração e de toda a minha alma, de que Deus é o nosso Deus, de que Deus é a nossa porção, e que Ele está acima de qualquer pessoa ou qualquer coisa nesta vida. O Salmo 16 diz, Salmo 16, 2 vai dizer: a minha alma diz ao Senhor, Tu és o meu Senhor. A minha alma diz, Tu és o meu Senhor. O Salmo 119, 57 vai dizer: Tu és a minha porção, ó Senhor. Nós temos a liberdade, veja, no mundo existem aqueles que vão preferir as porções dessa terra ao Senhor. Nós vamos escolher declaradamente, por aquilo que conhecemos, por aquilo que sabemos dele, nós vamos reconhecê-lo, dizendo: Tu és, Senhor, a minha porção. Nós não temos a liberdade de escolher outro Deus como nossa porção. Deus é a nossa porção. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso Deus. E nós então entregamos nosso coração a Ele. Nós amamos o Senhor de todo o coração. Nós dizemos: Senhor, Tu és o nosso grande Senhor e o nosso Mestre. E o que o Senhor determinou, assim nós recebemos. Perceba, essa é a primeira, eu creio firmemente naquilo que o reconhecimento se dá, crendo firmemente naquilo que é revelado, depois escolhendo a Deus como minha única porção e herança, e terceiro, entenda isso, não existe nenhum outro direito de escolher Deus senão como meu Deus no pacto. Preste bem atenção. Eu preciso entender que reconhecer é saber. Deus é o meu Deus no pacto. Lembra do verso 6? Eu sou o Senhor teu Deus. É na relação pactual que Ele se revela. E é nesse pacto que Ele pessoalmente se revela a nós. É como Isaías 44, 44, verso 5 vai dizer. Alguém vai dizer: eu sou o Senhor. Outro vai dizer exatamente, dizendo, levantando as mãos em juramento: Tu, Senhor, é o meu Senhor. Abra sua Bíblia lá comigo. Isaías é uma imagem interessante de voto. Isaías 44, verso 5. Acompanhe o texto comigo, por favor. Isaías 44, verso 5. Diz assim a palavra de Deus. Isaías 44, verso 5. Um dirá: eu sou do Senhor,
outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Veja, você vai dizer: eu sou do Senhor, o outro se chamará do nome de Jacó, o outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. Você entende? Essa declaração, essa escolha, essa própria manifestação, como um próprio juramento: eu sou do Senhor, eu pertenço a Ele, Ele é meu. Essa é a linguagem que o catecismo vai nos ensinar. Perceba, irmãos, nós escolhemos a Deus como nosso Deus no pacto. E nós já falamos sobre isso quando expomos o verso 6 de Deuteronômio 5, que Deus, Ele é o nosso Deus como revelado no Evangelho, Ele é o nosso Deus em Cristo. E é por isso que nós somos obrigados a aceitá-lo, a recebê-lo, se nós desejamos ser salvos. E veja que a linguagem de crer em Cristo, por exemplo, em João, é comer e beber. Isto é, crer. Eu preciso reconhecê-lo como aquele que foi enviado por Deus para a minha salvação. Perceba, essa perspectiva de reconhecer a Cristo dentro daquela verdade da lei, isto é, eu preciso confiar que Ele é o meu Deus no pacto, em Cristo. Isso então traz algumas implicações diretas para nós. A primeira delas, eu vou ter que fazer como Josué fez. Escolham hoje a quem vocês desejam servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Isso implica em decisão pessoal. Diante das opções, eu e a minha casa, nós vamos nos apegar a Cristo. Nós vamos confiar nele. Pense, irmãos, de modo deliberado, você consente com a ordem divina, que diz: você precisa crer no meu Filho para ser salvo. E você diz: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Isso requer não apenas isso, mas requer também que nós venhamos a quebrar todos os ídolos e todas as iniquidades do nosso coração. O Senhor está dizendo: você só tem a mim por seu Deus. Deixe os outros irem embora. Os ídolos do seu coração, a maldade da sua alma, a iniquidade, deixe embora. Ele está dizendo: eu tenho prioridade sobre ti. Você não terá outro marido. Eu sou o teu marido. A voz do seu mandamento será ouvida por nós e nós obedeceremos. Nós sofreremos quando a injúria for feita contra o nosso Deus. E nós sofreremos quando alguma coisa entra no nosso coração que nos leva a trair o nosso amado Senhor. Essa é a realidade daqueles que se comprometem com esse Senhor. Eu não tenho apenas que dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu tenho de quebrar os ídolos do meu coração. Mas eu tenho também de dizer: eu preciso crer em Jesus Cristo, recebê-lo como ele é oferecido no Evangelho, e receber Deus como nosso Deus nele, como Pai, Filho e Espírito Santo. Thomas Boston diz: embora a lei não conheça Cristo, entretanto ela nos obriga a fazer tudo aquilo que ela ordena e tudo o que ela demanda. Então ela diz:
você deve crer no nome do seu Filho, Jesus Cristo. Então ele diz, assim a lei confirma o grande mandamento no Evangelho. Faça tudo o que ele ordena. E ele disse, creia no nome do meu Filho. A lei confirma esse grande mandamento no Evangelho. Se tudo o que ele diz é a verdade, ele diz, creia no nome do meu Filho. Eu preciso ter fidelidade ao pacto, irmãos. Continuar nele, me apegar a ele, andar segundo o mandamento dele. Ele é o nosso Deus, sem interrupção. Nós devemos dizer como salmista, quem eu tenho nos céus além de ti? Não há ninguém sob a terra que eu deseje mais além de ti. Que declaração extraordinária. Salmo 73, 25, nada eu desejo mais do que o Senhor. Não terás outros deuses diante de mim. É assim que nós podemos reconhecê-lo, irmãos. É óbvio que o Catecismo Maior, ainda destrinchando o conceito do reconhecimento, diz ainda, nós devemos reconhecer a Deus de duas formas, em nosso coração, nas nossas obras e nas nossas ações. Primeiro, ele diz, nos corações, quando nós podemos dizer de modo muito claro, de que nós vamos estabelecer e viver dentro de uma estrutura adequada, de que tudo aquilo que Deus revelou acerca de si mesmo, a nós, na sua palavra e nas suas obras, elas são aplicadas a nós. Elas são aplicadas a nós. Tudo aquilo que ele revela é aplicado a mim. Ele dirige os meus caminhos. Nos teus caminhos eu te reconheço, e os caminhos do Senhor dirigem os meus passos. Muitos que imaginam que conhecem a Deus, irmãos, vivem como se de fato eles não conhecessem a Deus, porque na estrutura do seu coração não se submete à revelação divina. O que ele revelou na sua palavra e nas suas obras não é aplicado a mim de forma alguma. Então, por exemplo, imagine os atributos de Deus. Como eu aplico os atributos de Deus a mim? Você entende? Eu conheço a Deus, ele é eterno, ele é imutável, ele é perfeito. Mas o que isso tem a ver comigo? Então, o Catecismo nos ensina. Nós devemos conhecê-lo ou reconhecê-lo como um espírito. Não apenas saber que ele é espírito, mas reconhecê-lo como espírito. E a partir disso, servi-lo em espírito e em verdade. Veja, Jesus disse à mulher samaritana, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceba, quando eu conheço um atributo dele, isso tem implicação direta na minha própria vida, no modo como eu adoro ao Senhor. Eu não faço imagens dele, eu não faço imagens da Trindade, eu o adoro como ele é. Na simplicidade dele. A Bíblia diz que ele é imutável. E então eu devo não apenas saber que ele é imutável, mas eu devo reconhecê-lo como imutável. E o que isso tem a ver comigo? Significa que eu, então, preciso confiar nele. Eu preciso buscar a constância e a perseverança no caminho de Deus. Mesmo que eu seja um homem, e como um homem, às vezes eu estou lá em cima, às vezes eu estou aqui embaixo, mas eu caminho buscando a constância
e a perseverança no caminho do Senhor. Veja, o arrependimento tem a ver com Deus também. Deus não se arrepende porque peca, mas Deus se arrepende do mal que disse que ia fazer. Que isso tem a ver comigo. Eu preciso não me arrepender do mal que disse que ia fazer, mas me arrepender do mal que eu fiz. Deus revela o seu ser. E isso tem implicações sobre mim. A sua onipresença. Deus é onipresente. Deus está em todo lugar. Onde estivermos, lá Ele estará. Então nós devemos cuidar das nossas ações mais secretas. Nós devemos viver não como ateu, que vai ser o assunto do próximo domingo, que é um outro que Deus condena nesse mandamento, o ateísmo. Mas perceba, esse é um aspecto importante. Não vivermos como ateu, que pratica o pecado escondido no seu quarto. O mundo não sabe. E você está preocupado que o mundo saiba, mas você peca como se Deus não existisse. Você está lá sozinho, como se Ele não existisse. Se Ele é onipresente, nós devemos cuidar das ações em todas as áreas da nossa vida. Se Ele é onisciente, que isso tem a ver comigo? Que Ele vê os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos e os nossos conceitos mais secretos. A nossa mente precisa estar subordinada a Ele. O nosso pensamento curvado a Ele. A sua onipotência, ela deve nos influenciar a temê-lo. Não desprezar a sua disciplina. Não nos levantar contra Ele, mas nos humilhar diante da sua mão. E confiar, mesmo na condição mais pobre que Ele nos permita estar. Veja, alguns aspectos dos seus atributos precisam ser não apenas conhecidos, mas reconhecidos, aplicados à nossa vida. Eu não preciso apenas saber sobre a doutrina, eu preciso aplicá-la à minha vida. Não apenas no que está no meu coração, mas também o que eu falo e o que eu faço. Não é? Veja só, irmãos, preste atenção, ouvir, não é? Ou mesmo ler as ameaças que são contra o pecado, revelado na Escritura, deve nos fazer reconhecer sua justiça e a sua verdade. Aprová-las em nossos corações e tremer diante das suas palavras. Se não fizermos isso, nós não reconhecemos a Deus como aquele que fala ao seu povo. Preste atenção nisso. Ouvir ou ler as ameaças que estão na sua palavra. Nós devemos fazer o quê? Reconhecer sua justiça e a sua verdade. Devemos aprová-las em nossos corações. Tremer diante das suas palavras. Se não fizermos isso, nós não reconhecemos Deus como aquele que fala ao seu povo. Segundo, ouvir e ler as suas promessas. Nós devemos reconhecer a Deus como sendo misericordioso e verdadeiro. Confiar e crer nelas. Como certo puritano certa vez disse, ora, se nós trememos e cremos na sua lei e nas ameaças, porque não cremos e nos alegramos nas suas promessas. Se nós trememos diante da sua lei e das suas ameaças, por que não nos alegramos diante das suas promessas? Onde Deus é reconhecido como aquele que dá a sua palavra, certamente
Aqueles que creem nessa verdade receberão esperança da parte do Senhor. Nós cremos nas promessas do Senhor. Nós confiamos naquilo que Ele diz e nós esperamos nele. Interessante porque você pode ter certeza que nós conhecemos a Deus e vamos reconhecendo a Ele. A doutrina do conhecimento e o reconhecimento. Agora, não apenas naquilo que nós pensamos e no nosso coração, mas também nas obras dele. Nas obras dele nós temos que aplicar a nossa vida. Veja, a obra da criação, irmãos, essa deve ser reconhecida como de maneira clara, revelada na Escritura. É aquele que é o Criador de todas as coisas. Ele é infinitamente poderoso, sábio, bom. E aí nós vamos exaltá-lo, exaltar o seu grande nome, porque ele é Deus acima de todos os deuses, de todos, não há quem se iguale ao nosso Deus, Criador de todas as coisas. Reconhecer também, não apenas ele como Criador, mas aquele que opera por meio da sua providência. Quando nós nos encontramos com a providência da cruz, do sofrimento que vem sobre nós, nós devemos reconhecê-lo como sábio, poderoso, nos humilharmos diante dele, da sua mão, e pacientemente esperar por ele. Quando nós nos encontramos com sua misericórdia, na providência, nós devemos reconhecê-lo como misericordioso e gracioso, e todo o bem que nós recebemos vem das suas mãos. E assim reconhecermos merecedores de todo mal quando recebemos o bem. E assim nós damos graças a Ele por tudo que Ele tem feito. Dessa forma, nós também reconhecemos não apenas a obra da criação, a obra da providência, mas também na obra da redenção. Veja, justiça, misericórdia, amor, tudo isso é descrito na maravilhosa obra do Deus que vem nos libertar da escravidão do pecado. Estávamos perdidos e Ele nos redimiu. Perceba, irmãos, como a importância, como o catecismo descreve, como é fundamental para a igreja entender quando nós temos um Deus acima de todos os deuses e que não há outro Deus igual a Ele. Eu preciso conhecer e eu preciso reconhecer, não apenas intimamente, externamente. Eu preciso aplicar toda a obra do conhecimento à minha vida, toda a obra da redenção, toda a obra da criação, toda a obra da providência. Eu aplico à minha vida. Eu preciso aplicá-la, porque essa é a forma de dizer: Ele é o meu Deus. Não apenas eu conheço, eu ouvi falar sobre Ele, mas eu conheço de fato, como de fato Ele é. Perceba, isso nos leva ao último ponto especificamente, irmãos. Entenda para onde tudo isso demanda. Um conhecimento e um reconhecimento me leva à adoração e à glorificação do nome de Deus. Ele é Deus, Ele é o nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, nós devemos adorá-lo e glorificá-lo como tal. Nós adoramos a Deus internamente e externamente. Os aspectos externos da adoração, eles estão mais apropriados ao segundo mandamento, como nós vamos tratar. Não farás para ti imagem de escultura. Nós vamos falar de como eu devo adorar a Deus e como Deus requer que dele, ele deve ser, como a adoração deve ser feita. As partes, os elementos do culto, como nós vamos lidar com isso. Mas aqui nesse aspecto é próprio o conceito do culto interno. É requerido nosso isso. E a adoração interna é o ponto principal, irmãos. É onde a piedade consiste, onde ela se encontra. É onde a vida da religião repousa.
não que eu seja visto, mas o que se passa dentro do meu coração. Eu preciso entender, eu preciso desejar, eu preciso ter afeições, eu preciso ter consciência, eu preciso ter memória internamente para adorá-lo. Com a nossa mente nós devemos adorá-lo. A nossa mente não pode ser mais um bosque em trevas da idolatria e do culto ao ser humano, mas como as lâmpadas que iluminam um templo, eles precisam revelar o conhecimento de Deus. Uma vez, irmãos, que nós conhecemos a Deus, nós devemos adorá-lo como Ele é conhecido. Vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que nós conhecemos, diz o Senhor. Em João, no capítulo 16, verso 1 a 3, o Senhor ainda vai dizer isso. Eles vão arrastá-los para as praças públicas, e lá vão queimá-los, matá-los. Tudo isso farão, pensando cultuar ao nome de Deus, ou cultuar a Deus, mas farão porque não conhecem a Deus nem a mim. Eles já adoram dessa forma porque não me conhecem. A minha mente e o meu entendimento precisa estar subordinado completamente a esse conhecimento do Senhor. Veja, irmãos, no Salmo de número 10, verso 4. Eu queria que você abrisse comigo esse texto, por favor. Salmo 10, verso 4. Veja o que diz a palavra de Deus. Salmo 10, verso 4. O perverso na sua soberba não investiga, que não a Deus são todas as suas cogitações. O perverso na sua soberba não investiga, que não a Deus são todas as suas investigações. Interessante que, se você dá uma sequência no texto ainda, por favor, você vai encontrar uma tradução, e outras versões vão traduzir diferente. Por exemplo, vão dizer assim, que o não haver Deus é o que está nos seus pensamentos. Não é? O fato de... o que está no pensamento deles? Que não existe Deus. É isso que se encontra nos seus pensamentos. Perceba, essa é a diferença do povo. Os perversos não reconhecem a Ele. Mas o povo de Deus, ele diz, o Senhor é o nosso Deus. Os nossos pensamentos se inclinam a Ele. Os nossos pensamentos vão a Ele. Nós pensamos aquilo que Ele ordena. E é isso que nos separa dos animais desse mundo. Porque nós podemos pensar sobre as coisas de Deus. Nós podemos meditar sobre a sua palavra. Não apenas pensamentos que estão longe de nós. Por exemplo, no culto, quando estamos pregando a palavra, então o evangelho está sendo pregado, a palavra está sendo proclamada, costumeiramente o nosso pensamento está longe, nós não meditamos sobre aquilo que é dito ou falado. Quando cantamos a palavra de Deus, muitas vezes cantamos com os lábios, mas o nosso coração está longe do Senhor, os nossos pensamentos. Você imagina, porque eu estou abrindo a boca no culto, Deus está sendo adorado, mas os meus pensamentos não se submetem a Ele. Deus requer interna adoração. Deus requer interna adoração. A nossa vida, os nossos problemas lá fora dominam a nossa mente. O que eu tenho de entregar, o que eu tenho de fazer, o que eu tenho de produzir. É isso que domina a nossa mente. Na prática, nós adoramos a Deus e a nossa mente está longe dEle. Por mais que você esteja numa igreja que procura cumprir até onde o máximo que pode os princípios do princípio regulador do culto, se o seu coração está longe, é um falso culto. Isso não agrada a Deus.
nós estamos longe dele. O Senhor rejeita isso. Nós não meditamos na sua palavra. Nós não temos um alto pensamento, um honroso pensamento sobre ele. Nós não preferimos a ele a todas as coisas que existem nesse mundo. Nós precisamos botar fora tudo aquilo que tenta se colocar acima de Deus no culto. Nada pode tomar o lugar do Senhor. Ora, irmão, se é digno estimar uma criatura, lembre-se, estimar uma criatura é como uma gota de oceano em relação a Deus. Eu preciso estimar a Deus muito mais do que qualquer coisa, pessoa nessa vida. Eu preciso crer nele. É requerido isso. Eu estou adorando, mas não creio na sua palavra. Eu estou adorando, mas não confio no Evangelho. Eu estou adorando, mas não é isso que eu creio. Não apenas a minha mente precisa estar subordinada, mas também a minha própria vontade, a faculdade de escolher. Nós precisamos, irmão, escolher Deus como nosso Deus e nossa porção. Precisamos declarar isso, como já falamos anteriormente, dizer isso de todo o coração. Vocês hoje escolham a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E aí então nós fazemos dele o nosso principal e o nosso fim último. Exatamente esse é o propósito da nossa vida. Tudo que temos é dele. E tudo que temos deve ir a ele. Glória e honra somente a ele. Poder a ele, majestade a ele. Somente ele é digno de recebê-la. E isso o Senhor requer nossa adoração. O catecismo fala ainda negar a si mesmo. Interessante, porque quando nós estamos adorando a Deus de coração, nós estamos, por exemplo, nós temos que estar pronto para negar até mesmo a nossa situação dentro de uma estrutura civil, o nosso conforto, abandonar tudo que temos por causa dele, perder os nossos direitos por causa dele. Se manter os nossos direitos civis representa apartar-se do Senhor, nós vamos perder os nossos direitos civis. Negar a si mesmo. Negar até mesmo nosso aspecto natural, a nossa própria vida. Se Deus é o nosso Deus, nem a morte nem a vida nos separa dele. Nós devemos deixar a vida ir, porque será melhor do que deixá-lo ir. Apartar-se da vida é melhor do que apartar-se de Deus. Thomas Bosch acrescenta: todo o povo do Senhor não são mártires em ação, mas todos são mártires em resolução. Eles decidiram viver para o Senhor e não para si mesmos. Nós decidimos, veja, nós cultuamos a Ele dessa forma, humilhando o nosso coração, o senso de fraqueza, de indignidade, de pequenez. Toda a glória pertence a Ele. Todo o poder pertence a Ele. Perceba, irmãos, qualquer coisa que se coloque entre Deus e nós precisa sair do nosso meio.
exatamente o que o Senhor requer do seu povo. Um conhecimento que o reconhece e, consequentemente, o adora. Ora, nós então sabemos que tudo aquilo que Ele ordena na sua palavra tem de ser recebido de coração, não apenas externamente, mas recebido de coração. Consequentemente, nós vamos ter a consciência de que aquilo que Ele requer de nós, Ele requer de nós um culto interno das nossas afeições. Todos os nossos sentimentos. O altar que nós levantamos é somente a Deus. O nosso coração, os nossos anseios, tudo isso é colocado diante dele. É requerido dele amar ao Senhor acima de todas as coisas. Amar acima de todas as coisas. Nada pode estar subordinado ou acima desse princípio. Entenda uma coisa, irmãos, importante. Eu tenho de ter prazer nele acima de todas as pessoas e coisas nessa vida. Entenda, uma vida sem qualquer deleite é tanto miserável quanto uma vida cheia de pecado. Uma vida que não conhece nada além do deleite carnal é como se fôssemos uns animais nessa terra. Se a única coisa que nós conhecemos é o deleite carnal, nós somos como os animais. Se nada mais nessa vida nos dá prazer, se o céu não pode trazer deleite à minha alma, o que exatamente nós estamos fazendo? Essas implicações vão nos levar especificamente a algumas aplicações práticas no final. Veja, perceba que diante do Senhor nós então temos 3 ordenanças claras requeridas no mandamento. Eu preciso conhecê-lo, eu preciso reconhecer com base naquilo que eu conheço, e isso precisa trazer implicações no modo como eu adoro a Deus, e adoração interna, de coração, de alma, pensamento, vontade, tudo isso inclinado ao Senhor na hora da adoração. Mas esse mandamento, irmãos, primeira aplicação, ele é extremamente abrangente, né? Por isso que muitos vão ter dificuldades em fazer algumas aplicações diretas. É por isso que muitos se enganam, querendo se enganar, não entendendo que o mandamento, apesar de ser tão abrangente, tem um foco muito claro. Nós precisamos aprender com o mandamento, não sermos idólatras nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos e na nossa alma. Que esse mandamento, ele tem extensão espiritual. Veja, Deus não apenas julga as nossas ações, mas julga as nossas intenções. O próprio Senhor diz, aquele que olhar com olhar impuro, aquele que odeia, você entende? O meu sentimento, ele é julgado pelo Senhor. Então não imagina que o que Deus requer apenas de nós, diz apenas respeito às coisas externas. Ele requer um culto de coração. Nós podemos cultuar a Deus segundo o princípio regulador do culto e ainda assim adorarmos como idólatras. Quando não reconhecemos a Ele como nosso Deus, como único Deus, e quando não adoramos de acordo com o conhecimento da sua palavra. Segundo ponto, que essas verdades sirvam para nos convencer do nosso pecado e profundamente elas venham nos humilhar. A pregação
durante a sequência da exposição da lei, ela é como um espelho que vai refletir a iniquidade do nosso rosto, no nosso coração. Vai ser demonstrado diante dos nossos olhos onde está o nosso pecado. Olhe, veja onde está o seu pecado. E quando você voltar para casa, medite em tudo isso e pratica aquilo que o Senhor ordenou. Aprenda também que esse legislador, ele julga o meu pensamento. Então vem a pergunta: quem poderá ser salvo pela perfeita obediência à lei? Então aprenda disso desde já. A impossibilidade de salvação pelo caminho da obediência da lei, ou em guardar os mandamentos. O que você ouviu, irmãos, é uma parte da explicação que ainda vamos aprofundar no próximo domingo, se o Senhor permitir. Mas não aventure dizer: eu sou salvo porque eu tenho feito o que está sendo ensinado. Quem entre nós é capaz de fazer tudo isso que é ordenado pelo Senhor? Quem dentre nós? Veja a glória do Evangelho de Cristo, dizendo: você precisa dele para ser salvo, porque ele cumpriu toda a lei para satisfazer a justiça de Deus, para a nossa salvação. Mas ao mesmo tempo veja que essas obrigações infinitas sejam colocadas debaixo de Cristo. Porque o que ele fez debaixo da lei, o que ele fez sob a lei, ele cumpriu exatamente cada ponto da lei que Deus ordenou, cada detalhe, cada pensamento, cada vontade, cada inclinação do coração, cada motivação, cada ideia, tudo glorificou ao Pai. Ele nunca cometeu pecado. Ele fez isso e ofereceu ao Pai a sua justiça. E se nós obedecermos à demanda da palavra, creia no seu Filho e você será salvo. Todas as demandas da lei que foram cumpridas em Cristo serão suas. Veja como você precisa de Cristo. Veja diretamente na natureza desses mandamentos. Veja a quem você deve. Veja o que é que ele exige de ti. Sim, você precisa de Cristo hoje. Porque para você ser salvo, você precisa cumprir a lei perfeitamente. Você precisa de Cristo para a tua justificação e perdão, para que seja removido a culpa do teu pecado e o sangue do Cordeiro possa purificar você de toda a culpa. Então perceba, aqueles que estão sem Cristo hoje entendem que se pretendem ser salvos pela obediência da lei, estão condenados. Corram para Cristo. Isso também é bênção para a igreja do Senhor. Nós que temos quebrado a sua lei, quando não adoramos como Ele requer na sua palavra, Ele mais uma vez nos chama: voltem para Cristo, porque nele encontraremos purificação e perdão.
santificação. Você precisa do Espírito de Deus para fortalecê-lo a buscar cultuar Deus da forma que agrada a Ele. Mas a primeira parte do mandamento requerido nos ensina: eu preciso conhecê-lo. Eu preciso reconhecê-lo para que eu possa adorá-lo. Na próxima, se Deus permitir, no próximo domingo, se o Senhor nos der condições e graça, nós falaremos sobre aquilo que Ele proíbe nesse mandamento. Nós falamos o que Ele exige. Domingo falaremos o que Ele proíbe nesse mandamento. E veremos ateísmo, profanação e idolatria. O que Ele proíbe no seu mandamento. Vamos à presença dEle e oração mais uma vez, irmãos. Senhor nosso, nós te damos graças por Tua palavra, pela Tua lei, pelo Teu ensino. E como, Senhor, como nós precisamos amar ao Senhor de todo o nosso coração, não apenas de palavra, mas de todo o coração. Como o Senhor requer do seu povo obediência. E nós pedimos perdão, Senhor, quando nosso coração, a nossa mente, os nossos pensamentos estão tão longe de Ti. Quando não fazemos aquilo que agrada ao Teu nome, Senhor. Perdoa os nossos pecados, porque Cristo Jesus é a nossa purificação. Assim também, Senhor, revela àqueles que não Te conhecem nessa manhã a graça do Evangelho de Cristo, a necessidade que eles têm do Redentor. E sem Ele, estão perdidos para sempre, porque não podem agradar ao Pai sem fé. Ajuda-nos e abençoa a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém.